A primeira vez que o rei impiedoso do submundo de Lisboa precisou implorar por algo, não havia uma arma apontada para sua cabeça. Não havia uma família rival a forçá-lo a render-se. Não havia um tribunal, uma negociação, ou um negócio de milhões de euros. Em vez disso, o chefe da máfia mais temido da costa leste olhava para uma enfermeira curvilínea e assustada, com olhos cansados que tinham esquecido como era a paz. Durma comigo esta noite, a sua voz mal se erguia acima de um sussurro. Eu pago-lhe o preço que for. A sala congelou. Mais de 50 seguranças com tatuagens extensivas baixaram instintivamente as armas, incrédulos com o que acabavam de ouvir. Durante 12 anos, Dante Romano governou um império de 18.000 homens ferozmente leais, comandando portos, casinos, hotéis de luxo, empresas de segurança privada e bilhões de euros com autoridade absoluta. Governadores negociavam com ele. Impérios criminosos temiam-no. No entanto, a única coisa que não conseguia conquistar era o sono. Enquanto a enfermeira curvilínea olhava para os olhos do homem que todos chamavam de monstro, ela percebeu algo que ninguém mais tinha visto. Por trás de todo o poder, por trás de todo o sangue, havia um homem quebrado a tentar desesperadamente sobreviver a mais uma noite. As portas da ambulância abriram-se logo após as 2h30 de uma terça-feira molhada pela chuva. A entrada de emergência do Centro Médico de Santa Catarina já estava selada antes mesmo de o veículo chegar. Seguranças que normalmente lidavam com pacientes embriagados viram-se subitamente empurrados por homens vestidos com fatos pretos imaculados, cada um com discretos auscultadores por baixo do cabelo bem aparado. Os seus movimentos eram demasiado disciplinados para serem seguranças comuns. Espalharam-se pela entrada com precisão militar, controlando silenciosamente todos os corredores em segundos. Os médicos trocaram olhares apreensivos. Ninguém discutiu, ninguém fez perguntas. O paciente foi levado para dentro sob camadas de cobertores pretos, apesar do ar quente de verão. Sem nomes, ordenou calmamente um dos homens de fato, sem registros hospitalares, sem visitantes. Outro colocou um envelope grosso sobre o balcão de admissões. A administradora espreitou lá para dentro apenas brevemente antes de o deslizar silenciosamente para uma gaveta sem dizer mais nada. O dinheiro tinha uma linguagem que todos entendiam. Abigail Reis chegou ao piso de trauma trazendo 2 chávenas de café e quase bateu de frente num dos seguranças imponentes. "Oh, desculpe!" Ela recuou instintivamente, quase derramando o café sobre o seu uniforme azul marinho de enfermeira. O segurança apenas a encarou. Ele media bem mais de 1,90 m, largo o suficiente para bloquear completamente o corredor, a sua expressão ilegível sob uma cicatriz antiga que ia da orelha à mandíbula. Abigail ofereceu um sorriso constrangido. "Prometo que sou menos perigosa do que pareço." A piada caiu num silêncio total. Ela riu nervosamente, de qualquer forma. Trabalhar em turnos noturnos ensinara-lhe que pessoas assustadas muitas vezes se esqueciam de como sorrir. A enfermeira-chefe apressou-se na sua direção. Abigail, a sua supervisora, normalmente calma, parecia invulgarmente tensa. "Preciso de ti na sala de Trauma 7. Pensei que a Sarah estava designada para lá." Ela recusou. A Melissa também recusou. Abigail piscou os olhos. "Elas estão assustadas." Olhou em volta. Só então ela notou que todas as enfermeiras do piso fingiam não olhar para a suíte de trauma isolada. "O que aconteceu?" "Ninguém sabe." "A polícia?" A supervisora abanou a cabeça. "Pior." Antes que Abigail pudesse perguntar o que isso significava, outro auxiliar passou a correr, empurrando um carrinho empilhado com unidades de sangue de emergência. Dentro da sala de Trauma 7, um caos controlado enchia todos os cantos. Os monitores bipavam constantemente. Luzes cirúrgicas brilhantes iluminavam um homem deitado imóvel na mesa de operações. O seu corpo poderoso estava coberto de sangue. Várias feridas de bala marcavam o seu ombro e lado, enquanto um corte profundo de faca se estendia pelas suas costelas. Mesmo inconsciente, ele parecia intimidante. Cabelo escuro, maxilar forte, ombros largos envoltos em tecido preto rasgado. As suas mãos estavam cobertas de cicatrizes antigas que falavam de inúmeras batalhas muito antes daquela noite. Abigail começou imediatamente a trabalhar.
Sinais vitais, medicação, acesso venoso. Ela concentrou-se nos procedimentos em vez das aparências. Os pacientes são pacientes. Essa regra guiara durante 7 anos de enfermagem. Ela nunca se importou se alguém chegava vestindo um fato caro ou botas de construção sujas. A dor tornava todos iguais. Enquanto ajustava outra linha intravenosa, ela notou algo inesperado. O batimento cardíaco do homem inconsciente acelerou subitamente. A sua respiração tornou-se ofegante. Os seus dedos cerraram-se em punhos apertados. Depois veio o sussurro. Não, mal audível, mais um segundo. Não, por favor. As palavras tornaram-se mais desesperadas. A sua cabeça moveu-se violentamente contra a almofada. Suor apareceu na sua testa, apesar da sedação pesada. Um dos cirurgiões franziu o sobrolho. Atividade de pesadelo aumentar. Mais sedativo. O anestesista verificou o monitor, já perto da dose máxima. Sem aviso, o paciente soltou um suspiro rouco, diferente de tudo que Abigail já tinha ouvido. Não era raiva, não era dor, era puro terror, como se tivesse sido puxado para trás para o pior momento da sua vida. O seu monitor cardíaco subiu mais. 150, 160, 170. Os alarmes começaram a soar. Os médicos gritavam instruções rápidas. Mais medicação, mais oxigênio, preparem contenção. Todos se moveram mais rápido, exceto Abigail. Ela olhou para a mão trêmula do homem. Algo nela lembrava a de crianças assustadas a acordar após a cirurgia. Sem pensar, ela colocou gentilmente a sua mão sobre a dele. Está tudo bem, sussurrou ela. Estás seguro. Ninguém notou. A sala de operações permaneceu consumida pela urgência controlada. Abigail apertou lentamente a mão dele com uma suave tranquilidade. Não precisas de lutar mais. Por um breve momento, nada aconteceu. Então, quase inacreditavelmente, o tremor diminuiu. A sua respiração abrandou. Os músculos rígidos dos seus ombros relaxaram gradualmente. Em menos de 30 segundos, os monitores começaram a voltar ao normal. 140, 120, 100. O silêncio substituiu lentamente os alarmes. O anestesista olhou para o seu ecrã. Não mudei a dose. Nem ninguém. Um cirurgião olhou para Abigail. Ela ainda estava exatamente onde estivera, segurando suavemente a mão do estranho inconsciente, enquanto falava com a mesma voz gentil que costumava usar com pacientes idosos assustados. Já fizeste o suficiente por hoje. Podes descansar agora. O homem soltou um longo e exausto suspiro. Então, pela primeira vez desde que chegara ao hospital, ele adormeceu psificamente. Sem pesadelos, sem movimentos violentos, apenas silêncio. Do outro lado da sala, vários homens duros em fatos pretos trocaram olhares confusos. Nenhum deles entendia o que acabavam de testemunhar. Mas todos eles sabiam uma coisa. Durante anos, o seu chefe nunca tinha dormido assim. A notícia espalhou-se pela mansão antes do amanhecer, não porque alguém ousasse fofocar sobre o seu empregador, mas porque cada homem designado para a equipa de segurança pessoal de Dante Romano tinha testemunhado o impossível. Pela primeira vez em 12 anos, o chefe dormira pacificamente. Sem gritos, sem móveis partidos, sem tiros à meia-noite. Depois de acordar de outro pesadelo, apenas silêncio. No banco traseiro de um Rolls-Royce Phantom fortemente blindado, Abigail sentou-se rigidamente com as mãos cruzadas no colo. Ela recusou o luxuoso pequeno almoço oferecido durante a viagem. Recusou água com gás. Recusou educadamente o cobertor de grife que um dos seguranças insistiu que ela usasse contra o frio da manhã. Toda a situação parecia irreal. Há apenas 8 horas, ela estava a terminar a papelada no Centro Médico de Santa Catarina. Agora viajava pelos portões de ferro do que parecia menos uma residência privada e mais um reino independente. A propriedade estendia-se por dezenas de hectares, com vista para o rio Hudson, fontes de pedra, jardins privados, um heliponto, filas de carros desportivos importados. Mesmo da janela, ela conseguia avistar dezenas de pessoal de segurança a patrulhar com disciplina militar. Enquanto o veículo parava sob a entrada enorme da mansão, Abigail murmurou para si mesma. Isto definitivamente não é um turno extra normal de enfermeira. Um dos seguranças quase sorriu. Quase.
As portas da frente abriram-se antes que ela chegasse. Um homem idoso distinto, vestido num fato cinzento impecável, fez uma reverência respeitosa. Senhorita Reis, sou Arthur. Sirvo a família do Sr. Romano há 34 anos. A sua voz calma, de alguma forma, acalmou os seus nervos. É um prazer conhecê-lo. Ela estendeu a mão desajeitadamente. Arthur aceitou-a calorosamente. O prazer é nosso, se me acompanhar. Caminharam por corredores ladeados de obras de arte inestimáveis, pisos de mármore polido e candelabros de cristal grandes o suficiente para iluminar um salão de baile inteiro. Abigail tentou não olhar fixamente, falhou repetidamente. Uma escultura de bronze chamou a sua atenção. Ela tropeçou acidentalmente para o lado para admirá-la, diretamente para um dos enormes arranjos de flores decorativas. Oh! O vaso inclinou-se perigosamente. Vários seguranças próximos instintivamente levaram as mãos às armas. Arthur reagiu muito mais rápido. Ele apanhou sem esforço o caro arranjo antes que este tocasse o chão. Abigail cobriu o rosto. Lamento muito. Prometo que sou geralmente mais coordenada. Um jovem segurança desviou o olhar silenciosamente. Os seus ombros tremiam. Ele estava a tentar muito não rir. Arthur simplesmente sorriu. Sobreviveu a piores. A tensão dissipou-se. Pela primeira vez desde que entrou na propriedade, vários seguranças trocaram olhares divertidos. Ninguém tinha pedido desculpa a móveis dentro desta mansão antes. Arthur parou diante de duas portas de madeira imponentes. Ele está acordado. Insistiu em esperar. Abigail engoliu em seco. Ele lembra-se de mim? Arthur respondeu cuidadosamente. Ele lembra-se de ter dormido. Isso, por si só, torna extraordinária. As portas abriram-se silenciosamente. O quarto era enorme, mas estranhamente simples. Madeira escura, iluminação suave, apesar da riqueza óbvia ao redor. Dante Romano estava perto das janelas do chão ao teto com vista para o rio. Bandagens frescas cruzavam o seu ombro sob uma camisa preta larga. Mesmo ferido, ele irradiava autoridade silenciosa. Ele virou-se lentamente. Durante vários segundos, nenhum dos dois falou. Então, obrigado. As palavras surpreenderam Abigail mais do que qualquer outra coisa que ela tinha visto. Ela esperava comandos, não gratidão. Não precisa de me agradecer. Eu estava apenas a fazer o meu trabalho. Dante estudou o rosto dela. Não, fizeste algo que a medicina não conseguiu. Abigail deslocou-se desconfortavelmente. Tenho a certeza que os cirurgiões merecem a maior parte do crédito. Os cirurgiões mantiveram-me vivo. Ele fez uma pausa. Tu permitiste-me descansar. O silêncio instalou-se entre eles. Ela compreendeu de repente por que é que todas as pessoas dentro da mansão pareciam nervosas. Este homem raramente desperdiçava palavras. Cada frase tinha peso. Dante caminhou até uma mesa próxima. Sobre a sua superfície polida havia uma pequena caixa de veludo. Ele empurrou-a gentilmente na direção dela. Um presente. Abigail não abriu. Não posso aceitar presentes de pacientes. É política do hospital. Já não é um hospital. Ainda me parece um... Dante olhou ligeiramente confuso. Ninguém costumava recusar a sua generosidade. Arthur pigarreou silenciosamente. A senhorita Reis segue a ética profissional. Vejo. Dante acenou pensativamente. E se te demitisses? Abigail piscou os olhos 2 vezes. Desculpe, já tenho um emprego. Vou empregar-te como minha médica pessoal. Sou enfermeira. Então a minha enfermeira pessoal. Vou dobrar o teu salário. Gosto do meu hospital. Vou comprar o teu hospital. Arthur tossiu discretamente. Vários seguranças olhavam fixamente para o teto. Abigail não conseguiu deixar de sorrir. Não consegues resolver todos os problemas comprando coisas. Dante respondeu com completa sinceridade. Tem funcionado surpreendentemente bem. Ela riu, uma risada genuína. Quente, espontânea. Por uma fração de segundo, a sala mudou. Os seguranças fortemente armados do lado de fora olharam uns para os outros. Nunca tinham ouvido uma gargalhada vinda da suíte privada do seu empregador. Nem, aparentemente, Dante. Ele observou-a com genuína curiosidade. Riste com facilidade. Faço turnos de 12 horas. Se não rir, choro. Aquela resposta perdurou. Dante entendia a dor, mas sobreviver a ela com bondade, isso era-lhe estranho.
Arthur desculpou-se silenciosamente, deixando-os sozinhos. Abigail finalmente olhou diretamente para Dante. Há algo que preciso de perguntar. Qualquer coisa? Porque eu tratei de centenas de pacientes de trauma. Há enfermeiras com mais experiência. Há especialistas em todo o mundo. Podes contratar qualquer pessoa. Por que trazer-me aqui? Dante permaneceu em silêncio por vários momentos. Então respondeu honestamente. Quando durmo, volto a uma noite. Os meus pais, os tiros, o cheiro a fumo. Revivo cada segundo. A sua voz nunca tremeu, o que, de alguma forma, tornava a confissão ainda mais comovente. Tentei todos os tratamentos disponíveis. Medicação, terapia, hipnose e especialistas em trauma militar. Nada funcionou. Ele encontrou os olhos dela. Até ontem à noite. Tocaste na minha mão. Falaste como se eu não fosse alguém a temer. Falaste como se eu fosse simplesmente... Ele procurou a palavra desconhecida. Humano. Abigail sentiu a garganta apertar. Ninguém nunca tinha descrito a solidão assim. Ela sentou-se lentamente em frente a ele. Eu não sabia quem eras, eu sei. E fico feliz. Ele olhou para o rio lá fora. Durante uma hora esqueci que era Dante Romano. Simplesmente dormi. Abigail finalmente compreendeu. Isto não se tratava de dinheiro, poder ou obsessão. Tratava-se de um homem que não experimentava um descanso genuíno há mais de uma década. Então Dante fez silenciosamente o pedido que mudaria suas vidas. Fica ao meu lado esta noite. Dar-te-ei tudo o que pedires. Abigail olhou para os olhos do homem mais temido da costa leste, e então abanou gentilmente a cabeça. Não quero o teu dinheiro. Ficarei apenas até que consigas dormir pacificamente por conta própria. Pela primeira vez em anos, a esperança apareceu nos olhos de Dante Romano. Nenhum dos dois notou a câmara de segurança fora do quarto, nem a fotografia encriptada que já estava a ser transmitida para um sindicato rival. Alguém tinha acabado de descobrir a única fraqueza que o Império Romano alguma vez possuíra. Durante as 3 semanas seguintes, a propriedade romana desenvolveu uma rotina que ninguém poderia ter imaginado. Todas as noites, precisamente às 20 horas, Abigail Reyes chegava, trazendo a mesma mala de lona que usava há anos no Centro Médico de Santa Catarina. Sem malas de grife, sem joias caras, sem séquito, apenas sapatos confortáveis, sanduíches caseira e teimosa suficiente para confundir um império construído sobre o medo. Os seguranças acabaram por deixar de a tratar como uma refém. Alguns até cumprimentavam-na pelo nome. Numa noite chuvosa, ela entrou na mansão, equilibrando 2 sacos de supermercado de papel na anca. Um jovem segurança apressou-se. Senhorita Reyes, por favor, deixe-me levá-los. Ela sorriu. Obrigada. Ele meteu a mão num dos sacos. A sua expressão mudou. São vegetais? Chamam-se ingredientes. Vocês vivem inteiramente de bife. O guarda pareceu genuinamente ofendido. Comemos frango às vezes. Outro guarda assentiu seriamente. E pizza? Abigail suspirou dramaticamente. Não admira que metade de vocês pareçam emergências ambulantes de pressão arterial. Em poucos dias, a enorme cozinha da mansão tornou-se inesperadamente animada. Em vez de chefes gourmet a preparar refeições de 12 pratos todas as noites, Abigail ocasionalmente cozinhava pratos simples e caseiros após terminar os seus turnos no hospital. Sopa de galinha, pão fresco, ensopado de vegetais, torta de maçã. O velho gerente da casa, Arthur, declarou que a sua sopa era melhor do que qualquer coisa que os chefes com estrela Michelin tivessem produzido. Os chefes fingiam estar insultados. Depois pediam secretamente a receita. Até Dante se viu sentado à longa mesa de jantar em vez de comer sozinho no seu escritório. Ele observava com fascínio silencioso enquanto Abigail se movia confortavelmente entre os funcionários que normalmente só falavam quando falavam. Ela lembrava-se dos nomes de todos, perguntava sobre as suas famílias, agradecia às pessoas por abrir portas, ouvia mais do que falava. Nada disso lhe parecia extraordinário. Para a casa Romano, parecia revolucionário. Numa noite, Dante finalmente fez a pergunta que o intrigava há semanas. Por que agradeces a todos? Abigail parecia genuinamente surpreendida, porque eles ajudaram-me, os seus empregados. Continuam a ser pessoas.
Dante considerou aquela resposta mais tempo do que admitia. Durante anos, ele acreditou que a lealdade vinha do medo. Observando Abigail, ele começou a perguntar-se se o respeito poderia construir algo mais forte. Os pesadelos continuaram, mas mudaram. Em vez de acordar a cada 20 minutos, Dante às vezes dormia 1 hora, depois 2, eventualmente 3. Sempre que o pânico ameaçava puxá-lo de volta para as memórias de tiros e paredes a arder, Abigail nunca o apressava. Ela simplesmente sentava-se ao lado da cama, a ler silenciosamente do romance que trouxesse consigo. Às vezes, ela não falava durante 30 minutos. A sua presença sozinha parecia suficiente. Numa noite particularmente difícil, Dante acordou a respirar com dificuldade. As suas mãos tremiam violentamente. Ouvia gritar. Ele olhou para a escuridão em vez de para Abigail. A minha irmã mais nova. Não conseguia alcançá-la. Abigail permaneceu em silêncio. Ela aprendera que o trauma raramente precisava de conselhos, apenas de alguém disposto a ficar. Após vários minutos, ela perguntou calmamente quantos anos ela tinha. Dante engoliu. 8. A resposta explicava tudo. Nenhum terapeuta jamais perguntara sobre a sua irmã. Eles concentravam-se em sintomas, medicação, estatísticas. Abigail perguntou sobre a criança que ele perdera. Ele falou até o amanhecer, não como um chefe da máfia, mas simplesmente como um irmão mais velho que ainda carregava uma culpa insuportável. Quando a manhã chegou, Arthur observou silenciosamente algo notável. Dante sorriu, apenas brevemente, mas genuinamente. O velho mordomo admitiu mais tarde a si mesmo que quase se esquecera como era o rosto do seu empregador quando a esperança lhe tocava na face. Nem todos acolheram a mudança. Profundamente debaixo de um armazém de carga abandonado no Brooklyn, outra reunião desdobrou-se. Vincent Moretti, líder do sindicato rival Moretti, examinou fotografias de vigilância espalhadas numa mesa de aço. Havia Dante a sair do hospital, Dante ao lado de Abigail, Dante a observá-la rir. Mais importante, Dante a dormir pacificamente. Vincent recostou-se lentamente. Então, o grande Dante romano finalmente sangra. Um conselheiro franziu o sobrolho. Passamos 10 anos a tentar destruir os seus negócios. Devíamos ter procurado o seu coração. Outra fotografia deslizou pela mesa. Abigail a sair do hospital sozinha, sem comboio blindado, sem proteção, completamente comum. Vince sorriu friamente. Descubram tudo. Família, amigos, hábitos, o que come, onde compra, quando trabalha. Quero a vida dela inteira mapeada antes do fim do mês. Um tenente mais jovem hesitou. Pretende matá-la. Vince abanou a cabeça. Não. Mulheres mortas inspiram vingança. Ele bateu na fotografia de Abigail. Reféns vivos inspiram rendição. De volta ao centro médico de Santa Catarina, Abigail permanecia deliciosamente alheia. Ela ainda trabalhava turnos completos de 12 horas, ainda consolava crianças assustadas antes da cirurgia, ainda ficava horas extras quando o departamento de emergência ficava sobrecarregado. A única diferença notável, carros de luxo ocasionalmente esperavam do lado de fora da entrada dos funcionários. Os seus colegas notaram imediatamente. Então, enfermeira Melissa sorriu maliciosamente. O teu paciente misterioso envia um motorista agora. Abigail gemeu. Ele insiste. E tu continuas a aceitar. Eu recuso. Melissa ergueu uma sobrancelha. Então por que é que eles estão aqui? Porque aparentemente recusar não os impede. Ambas as mulheres riram. Nenhuma delas notou o homem a observar do outro lado da rua, através de janelas fumadas. Uma câmara clicou suavemente. Cada movimento documentado, cada rotina confirmada. Naquela noite, Dante estava a rever relatórios financeiros quando seu chefe de segurança entrou sem bater. Marco quase nunca interrompia reuniões, o que significava que algo estava errado. Temos vigilância. Dante olhou imediatamente. De quem? Moretti. Marco colocou várias fotografias sobre a secretária. Mostravam Abigail a sair do trabalho, a comprar mercearia, a ajudar uma senhora idosa a atravessar a rua, a caminhar sozinha em direção ao seu apartamento. A expressão de Dante endureceu. O silêncio encheu o escritório. Todos os conselheiros presentes endireitaram-se instintivamente. Reconheceram aquele olhar, a mesma expressão que Dante usava antes de declarar guerra.
Arthur falou silenciosamente primeiro. Ela não sabe. Não. Deveríamos dizer-lhe? Dante olhou para as fotografias. Se eu lhe disser, ela vai embora. Para te proteger, respondeu Arthur suavemente. Para proteger todos? Dante assentiu uma vez. Porque essa era exatamente a pessoa que Abigail Reis provara ser. Ela sacrificaria a sua própria felicidade sem hesitação. Pela primeira vez desde que a conheceu, Dante enfrentou um inimigo que não conseguia intimidar com riqueza, soldados ou violência. Alguém tinha te descoberto a única pessoa capaz de acalmar os seus pesadelos. E eles já estavam a fazer o seu movimento. Longe na cidade, uma carrinha preta estacionou silenciosamente em frente ao Centro Médico de Santa Catarina. O seu motor permaneceu ligado, à espera. O sequestro aconteceu numa quinta-feira, não à noite, não num beco deserto, não durante uma das visitas de Abigail à propriedade Romano. Aconteceu à luz do dia, exatamente onde ninguém esperava. No Centro Médico de Santa Catarina, Abigail acabara de ajudar a dar alta a um paciente cardíaco idoso. Como sempre, ela acompanhou a velha senhora até a entrada do hospital, em vez de simplesmente apontar para a saída. Toma a tua medicação depois do pequeno almoço, lembrou-lhe Abigail com um sorriso. E não finjas que te esqueces. A senhora riu. És pior que a minha filha. Vou levar isso como um elogio. Ela esperou até que a senhora idosa entrasse em segurança no seu táxi antes de se virar de volta para o parque de estacionamento dos funcionários. Ela nunca notou a carrinha de entrega branca estacionada 2 filas acima. A porta lateral abriu-se. Uma voz chamou. Com licença, enfermeira Reis. Ela virou-se instintivamente. Um homem com uniforme de manutenção segurava uma prancheta. Acho que um dos seus pacientes deixou algo. Ela deu 2 passos mais perto. Então tudo aconteceu de uma vez. Um pano cobriu a sua boca. Trás. A porta da carrinha fechou-se. Quando a câmara de segurança captou a matrícula, o veículo já tinha desaparecido no trânsito da tarde. 3 minutos depois, o telefone encriptado de Dante Romano tocou. A voz de Marco soava diferente de tudo que Dante alguma vez ouvira. Chefe, levaram-na. Silêncio. Silêncio absoluto. Todos os conselheiros dentro da sala de conferências baixaram lentamente os olhos porque sabiam que alguém ia morrer. Dante não gritou. Não bateu na mesa. Ele simplesmente levantou-se. Onde? Oeste. O veículo já mudou 2 vezes. Quem? Marco hesitou. Interceptamos uma transmissão. Ele colocou um tablet na mesa de conferências. Uma voz distorcida ecoou pelos altifalantes. Diz a Romano que o império dele vale menos que a enfermeira. Dante fechou os olhos apenas uma vez. Quando os reabriu, o calor que Abigail tinha lentamente despertado tinha desaparecido. O antigo Dante tinha regressado. O homem que organizações criminosas inteiras temiam. Fechem todos os portos. Sim, chefe. Fechem todos os casinos imediatamente. Congelai todas as contas corporativas ligadas à família Moretti. Os nossos advogados estão prontos. Façam aterrar todos os aviões privados que saírem da costa leste. Marco parecia chocado. Mesmo contratos governamentais, especialmente contratos governamentais. Em 60 segundos, o sindicato romano entrou em mobilização total de guerra. Milhares de telefones encriptados tocaram simultaneamente. Terminais de carga fecharam. Inspeções de carga atrasaram misteriosamente todos os contentores Moretti. Bancos suspenderem silenciosamente transações de bilhões de euros. Investigadores privados, divisões de cibersegurança, consultores políticos, ex-oficiais de inteligência, todos ativados sob um único comando. Encontrem Abigail. Entretanto, Abigail recuperou lentamente a consciência. A sua cabeça latejava. O quarto cheirava fracamente a água salgada e óleo de motor. Ela piscou os olhos. Paredes de betão, cadeira de metal, mãos atadas. Do outro lado dela sentava-se Vincent Moretti, fato perfeitamente cortado, cabelo prateado, sorriso calmo. Causaste uma tarde bastante cara. Abigail franziu o sobrolho. Acho que me confundiste com alguém importante. Vincent riu suavemente. Não, finalmente percebi o quão importante és. Ela permaneceu em silêncio. Anos em medicina de emergência ensinaram-lhe uma lição valiosa. Pessoas em pânico falavam demasiado.
Pessoas calmas sobreviviam. Vincent estudou-a curiosamente. Não tens medo. Estou aterrorizada. Estou aterrorizada. Trabalho em trauma. As pessoas gritam todos os dias. Se entrar em pânico com elas, todos perdem. Por uma fração de segundo, Vincent quase a admirou. Então ele deslizou um tablet pela mesa. Uma transmissão de notícias ao vivo encheu o ecrã. Todos os cassinos propriedade de Romano tinham fechado. A Bolsa de Nova York mostrava várias empresas de logística a perder milhares de milhões em valor de mercado. Atrasos no transporte internacional espalhavam-se pela costa leste. Analistas financeiros chamaram-lhe sem precedentes. Abigail sussurrou. Ele fez tudo isto por mim. Vincent assentiu. Exatamente. Tornaste-te a mulher mais valiosa da América. De volta à sede Romano, mapas cobriam todas as paredes. Imagens de satélite, câmaras de trânsito, manifestos de carga, registros financeiros. Dante estava imóvel enquanto dezenas de especialistas relatam simultaneamente. Sem atividade aeroportuária, sem travessias de fronteira, sem pedido de resgate, sem comunicação digital. Arthur aproximou-se silenciosamente, trazendo um pequeno saco de papel. Não comeste? Não estou com fome. Não dormiste? Não estou cansado. Arthur olhou para ele tristemente. Dir-te-ias à senhorita Reis que nenhuma destas afirmações é saudável. Dante quase sorriu, quase. Em vez disso, ele enfiou a mão no saco de papel. Havia uma sanduíche simples de manteiga de amendoim embrulhada em papel vegetal. Abigail tinha empacotado na noite anterior porque ela afirmava que ele pulava muitas refeições. Uma pequena nota manuscrita repousava por baixo dela. Come antes da tua reunião. A cura requer calorias. Abby. Durante vários segundos ninguém falou. O líder da máfia mais temido da costa leste dobrou cuidadosamente a nota e colocou-a dentro da sua carteira. Então olhou para Marco. Traz-me Vincent vivo, sim. Ele precisa de ouvir algo. Foi Marco quem finalmente notou o padrão. Cada local de sequestro ligado à família Moretti formava um triângulo grosseiro em torno de armazéns abandonados na zona ribeirinha. Dante apontou imediatamente para um local, Cais 17. Marco pareceu confuso. Há 6 armazéns. Não, respondeu Dante calmamente. 5. O sexto colapsou depois do furacão Evelyn. Vincent sempre gostou de simetria. Ele escolherá o centro. Em poucos minutos, helicópteros negros ergueram-se na noite. SUVs blindados atravessaram pontes. Equipas de franco-atiradores ocuparam telhados circundantes. No entanto, Dante emitiu uma ordem inesperada. 100 armas pesadas. Vários comandantes olharam chocados. Mas, chefe, ela está lá dentro. Não arriscarei a vida dela. Foi a primeira operação militar na história romana planeada em torno da proteção de um civil. Todos os soldados entenderam o que isso significava. Dentro do armazém For, Vincent recebeu notícias alarmantes. Romano encontrou-nos. Quantos? O batedor engoliu. Todos eles, lá fora. Motores ecoaram pela doca. Centenas de veículos pretos cercaram a zona ribeirinha. Helicópteros circulavam no ar. Barcos bloquearam todas as rotas de fuga. Franco-atiradores ocuparam gruas. Holofotes iluminaram todo o porto. Um tenente sussurrou. Meu Deus, ele trouxe um exército. Vincent olhou Joe lentamente para Abigail. Tu és realmente a fraqueza dele. Ela finalmente respondeu. Não, ele simplesmente recusa-se a abandonar as pessoas. Antes que Vincent pudesse responder, as enormes portas de aço do armazém explodiram para dentro. Não por explosivos, mas por um caminhão blindado a conduzir diretamente através delas. Poeira encheu o ar. Holofotes cortaram a escuridão. Através da fumaça, um homem caminhou sozinho para a frente. Dante Romano, desarmado. Os seus soldados permaneceram atrás dele. Vincent franziu o sobrolho. Vieste sem arma. A voz de Dante permaneceu calma. Não preciso de uma. Tens a minha enfermeira. Vincent riu. O teu império por ela. Não. Dante deu outro passo. Não estou aqui para negociar. Estou aqui para levá-la para casa. O primeiro tiro quebrou o silêncio. Ninguém dentro conseguia dizer quem disparou. No instante, todo o armazém explodiu em caos. O primeiro tiro ecoou pelo armazém. Então tudo se moveu de uma vez. Soldados romanos irromperam pela entrada estilhaçada com precisão disciplinada, empurrando para fora em vez de disparar indiscriminadamente.
Cada movimento seguiu uma ordem. Protege Abigail. Dante ignorou o caos à sua volta. Tiros atingiram vigas de aço no alto. Vidros estilhaçaram. Homens gritavam em rádios. Nada disso importava. Os seus olhos procuravam apenas uma pessoa. Ele encontrou ainda amarrada a uma cadeira de metal no centro do armazém. No momento em que Abigail viu, o seu primeiro instinto não foi alívio, foi medo. Dante, a sua voz cortou o tiroteio. Não te aproximes mais. Vincent tinha discretamente sacado uma pistola e pressionou-a contra o seu ombro. Mais um passo, chamou calmamente. E ela morre. O armazém ficou em silêncio. Centenas de homens armados congelaram. Ninguém disparou. Vincent sorriu. Dante parou a menos de 6 metros de distância. Durante anos, ele negociou fusões de bilhões de euros. Acabou com guerras entre sindicatos e encarou homens que acreditavam que o medo podia quebrar. Nenhum desses momentos o preparara para este. Eu vim, tens-me, deixa ir. Vincent riu. Ainda não entendeste. Nunca quis o teu império. Queria o homem que não podia ser controlado. Ele olhou para Abigail até ela aparecer. Construíste 18.000 soldados. Conquistaste cidades, mas uma enfermeira gentil realizou o que nenhum exército jamais conseguiu. Ela tornou-te humano. Abigail virou lentamente a cabeça para Dante. Pela primeira vez desde que o conheceu, ela viu lágrimas ajuntarem-se nos seus olhos. Não de medo, de culpa. Desculpa, sussurrou ele. Trouxe isto para a tua vida. Ela abanou a cabeça apesar da pistola contra o ombro. Não, tu não trouxeste. Eu escolhi ficar. Eu sabia quem eras, e faria a mesma escolha novamente. Aquelas palavras simples alcançaram todas as pessoas dentro do armazém. Até Vincent hesitou, porque a mulher à sua frente não estava assustada com Dante Romano. Ela amava o homem por trás da lenda. A voz de Arthur veio de repente através do auscultador escondido de Dante. Chefe, as luzes. Dante entendeu instantaneamente. Sem desviar os olhos de Abigail, ele respondeu calmamente. Agora. O armazém mergulhou na escuridão. Escuridão total. Um batimento cardíaco. 2. Luzes de emergência acenderam-se. Vincent já não segurava Abigail. Marco tinha atravessado a distância durante o apagão, arrastando-a em segurança para trás de contentores de aço reforçado. A arma na mão de Vincent disparou uma vez para o espaço vazio. Antes que ele pudesse disparar novamente, Dante alcançou-o. Sem arma, sem segurança, apenas 2 homens, um soco. Vincent bateu contra o chão de betão. A sua pistola deslizou. Soldados romanos imediatamente o cercaram. Ninguém mais precisou de lutar. A guerra já tinha acabado. Minutos depois, sirenes da polícia ecoaram algures ao longe. O comboio romano desapareceu silenciosamente antes que as autoridades chegassem. Dentro do SUV blindado, Abigail enrolava ligaduras frescas nos nós dos dedos sangrentos de Dante. Machucaste a mão, já tive piores. Eu sei. Ela limpou cuidadosamente outro corte. Rasgaste os pontos. Valeram a pena. Ela olhou para cima. És oficialmente o meu paciente mais difícil. Um leve sorriso apareceu. Já me disseram que sou teimoso. Essa é a versão educada. Até Marco, sentado no banco da frente, riu silenciosamente. A tensão finalmente quebrou-se. Pela primeira vez em dias, todos respiraram novamente. 3 meses depois, os jornais de Nova York trouxeram uma manchete inesperada. Fundação Romano abre novo centro de recuperação de trauma. Nenhuma menção a sindicatos. Nenhuma menção à violência. Apenas fotografias de veteranos, crianças abusadas, socorristas e sobreviventes a receber tratamento psicológico gratuito. Repórteres perguntaram por que é que um dos empresários mais ricos da cidade tinha subitamente investido centenas de milhões em recuperação de trauma. Dante respondeu com uma honestidade incomum. Porque a cura muda vidas. Ao lado dele, Abigail apertou a sua mão. Ela tinha insistido que a fundação servisse a todos, independentemente do rendimento, independentemente do historial, independentemente de poderem alguma vez pagar o custo. Dante concordou sem negociação. Algumas coisas nunca poderiam ser medidas em dinheiro. Meses passaram. Os pesadelos tornaram-se menos frequentes. Depois uma vez por semana, depois uma vez por mês. Numa noite tranquila de outono, a chuva batia suavemente contra as janelas da propriedade romano. Abigail sentou-se junto à lareira a ler.
Dante descansava no sofá com a cabeça no seu ombro. Não havia briefings de segurança, nem chamadas telefônicas de emergência, nem tiros. Apenas silêncio pacífico. Ela olhou para baixo após algumas páginas. Dante? Sem resposta. Ela sorriu suavemente. Ele adormecera, completamente adormecido. Mãos sem tremer, sem pesadelos, sem gritos sussurrados, apenas respiração calma. Arthur parou silenciosamente no corredor. O velho mordomo permaneceu perfeitamente imóvel. Durante 12 anos, ele vira o rapaz que ajudara a criar tornar-se um homem temido em toda a América. Uma lenda, um governante, um sobrevivente. Esta noite, ele viu algo muito mais extraordinário. Paz. Ele desligou silenciosamente as luzes do corredor e fechou a porta sem fazer barulho. Algumas vitórias mereciam silêncio. As pessoas continuaram a chamar a Dante Romano o homem mais perigoso da costa leste. Os seus inimigos ainda temiam o seu nome. O seu império permaneceu poderoso. Nada disso mudou. Mas aqueles mais próximos dele sabiam a verdade. O maior milagre no sindicato romano nunca fora ganhar outra guerra. Nunca fora ganhar outro bilhão de euros. Nunca fora expandir outro negócio. Fora algo infinitamente mais simples. Uma enfermeira curvilínea e bondosa olhou para além da lenda. Não vira um monstro. Vira um homem ferido que precisava desesperadamente de alguém disposto a sentar-se ao seu lado até os pesadelos finalmente acabarem. E ao ajudá-lo a lembrar-se de como dormir, ela também lhe ensinou a ter esperança novamente.